É isso aí, torcida do Mengão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o Sport Center, trazendo as últimas informações do Mengão. O Mengão que empatou com o Botafogo sem gols no Maracanã. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Agora bora pro conteúdo. O estilo de jogo de cada um. O Flamengo, que também empatou com o Vasco, vai encontrando dificuldades assim para criar soluções dentro dos clássicos. O Botafogo com a nova baixa do Arthur. Então, é um momento de precisar se reinventar. Já tinha encontrado uma boa alternativa com o Cuiabano na segunda linha pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo, ele passa por esse momento das baixas e, por exemplo, você não tem o Pedro ainda não sei nem se no 100%, mas próximo ali que ele já te ofereça um pouco mais de dinamismo nas partidas ou da confiança de que você pode cruzar a bola na área, que ele vai estar lá para te ajudar, fazendo um pivô, marcando gols. Então, o Felipe Luiz, ele tá precisando lidar com isso. Cansaço de alguns jogadores. Quando você não tem a Arrascaeta, você também perde o De La Cruz, você precisa muito de um Gerson num dia também espetacular. Então, ele está encontrando dificuldades nesse setor. Eugênio Leal, o que você achou desse Flamengo e Botafogo? Acho que, para falar do jogo de ontem, tem que voltar alguns dias. Jogos muito desgastantes que ambos tiveram nas competições internacionais. Na Libertadores, no caso, né? E o Botafogo com um dia mais de descanso que o Flamengo. Sim. O Botafogo jogou quarto, o Flamengo jogou quinto. É que o Botafogo teve que lidar com um jogo que ele parecia ter encaminhado, daqui a pouco sofreu um empate e a coisa ficou um pouco complicada. Foi um jogo que teve mais drama. Claro que o jogo do Flamengo também foi tenso o tempo inteiro. E foi um dia depois, e isso conta. E tanto conta que o Flamengo, no segundo tempo, claro, teve os problemas, a saída do De La Cruz especialmente, porque não tinha mais jogador para botar na função, então acabou com o Varela jogando meio por dentro ali, como uma espécie de volante. E ali é o momento que o Felipe Luiz diz que perdeu a mão. Foi. Que o jogo ficou meio caótico, porque o Flamengo tinha tanto desfalque que não conseguia colocar jogadores adequados para as funções, e aí o Botafogo cresceu no jogo. Na segunda parte do segundo tempo é do Botafogo. É o Botafogo mais firme, mais presente no ataque, tanto que os melhores momentos mostram isso, né? É um início do Flamengo tendo aquela pressão que a gente sabe que ele faz nos 15, 20 primeiros minutos. E aí teve a primeira oportunidade boa de gol, que é um chute a partir da pressão exercida na saída de bola do Botafogo. A bola sobra e aí o Cebolinha emenda de primeira, é uma defesa quase que no reflexo do John. Ele dá um tapa assim na bola e tira. Mas que o Botafogo também responde logo com o Cuiabano. Com o Cuiabano, mas assim, é que era um jogo que se desenrolava mais no campo de ataque do Flamengo. E aí o Botafogo deu uma estocada, o Cuiabano deu aquele chute de 3 dedos, até bonito, né? Uhum. Mas não acertou o alvo. Só que no segundo tempo, o Flamengo vai perdendo força, tem que mexer, faz substituições e tal. E a partir do momento que o Flamengo se desmonta em campo, o Botafogo tem a chance de ganhar o jogo. O Botafogo teve chance de ganhar o jogo ontem. Em 2, 3 chegadas, tem um chute ali do Marlon, que é uma outra bonita defesa também, do Rossi. Os goleiros acabaram se destacando com defesas difíceis. O Rossi também com o lançamento que ele faz no primeiro tempo para o Cebolinha, muito bonito. Mas é isso, acho que é um jogo que sofreu os impactos do desgaste. Porque uma coisa é você jogar no meio de semana, um jogo que você poupa titulares, ou que você ganha com alguma tranquilidade, como foi o Palmeiras, né? Ainda assim, o Palmeiras sofreu o desgaste porque teve que botar muita gente em reserva no jogo de ontem com o Bragantino. Mas Flamengo e Botafogo tiveram jogos muito decisivos, valiam ali vida deles nos grupos e desgastantes. E isso teve impactos, como, por exemplo, o Flamengo não colocar de início seus 2 jogadores, assim, que são os mais importantes do time, no meu modo de entender, o Gerson e o Arrascaeta. O Gerson é o cara que pensa o jogo do Flamengo, o Arrascaeta é o que decide. O Arrascaeta, não à toa, é o artilheiro do campeonato, porque ele é quem tem decidido para o Flamengo, quem tem feito os gols do Flamengo. É um time moldado para que ele pise na área em condição de finalizar, e sem ele fica meio que órfão.
Não dessa está mais do que jogada. na hora, Eugênio, Mário, professor, de o Flamengo buscar um substituto à altura para o Arrascaeta? Isso eu ouço há quantas temporadas? Isto Ainda é, fazer o onde bebê- acha? Então seremos repetitivos, vamos ser repetitivos, porque continua o problema aí, né? Fazer o bebê debate. Não tá na a gente hora? discutir Fica a dica para isso. o nosso Ricardinho, do Data. Né? E tem Trazer que aqui algumas trazer- opções. Eu vou ficar quieto, não vou falar um nome não que eu poderia sugerir, mas vou ficar quieto que eu acho melhor Quem vai não ficar falar. quieto? Quem? Não, Fala Joga baixinho. no Penharol, aposto. Fala Vou baixinho, falar, não Fala vou falar. baixinho. Léo. Não. Léo do Penharol. Não. Esse não. É esse. Fala, professor. baixinho. Não, eu lembro- Aliás, que é um lugar que o Arrascaeta já disse que tem vontade Tem de um vontade dia de estar. de estar. O próprio Arrascaeta, que certamente acompanha o Penharol, ele podia dar essa dica. Olha, porque Não, mas vocês não- entrar... não. Qual é o nome dele? Léo? Ele acompanha, inclusive, aqui no Disney Plus, que tem os jogos. Mas não é trocar, não. Aliás, ontem, não. ontem Ele o tem Arrascaeta Liverpool lá. foi campeão do Apertura Uruguaio. Parabéns ao Liverpool, que tem tido um trabalho ali de crescimento, de ganhar títulos nos últimos anos. Então, parabéns ao Liverpool. O Nacional ficou com o segundo lugar. O Penharol tinha começado mal, reagiu, ganhou 5 jogos seguidos na reta Mas final, não deu tempo. mas já tinha ficado para trás. Liverpool- Assim, o Léo Fernandes é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade. O sem a bola dele é mais difícil. Mas, assim, o sem a bola do Arrascaeta também. não é uma O grande coisa. Então, tecnicamente, as características são diferentes. O Léo é um cara mais de Chuta chute, muito, de média distância, mas também é muito bom no passe, não é tanto de infiltrar na área. Poderia ser uma alternativa, porque o Arrascaeta vive uma grande fase, tem um semestre maravilhoso, mas a gente já falou aqui que normalmente ele cai de produção. O Flamengo faz bem de dar um descanso para ele. Claro, é necessário. mas Por mais que sinta falta, porque senão mais para frente aí o cara estoura, fica fora um tempão. Acho que o problema ontem foi não ter os dois, né? Que aí você fica muito órfão de criatividade. E eu acho que é um dilema aí que o Flamengo vai enfrentar também para as próximas partidas. Porque tem o Botafogo da Paraíba, deve passar pela Copa do Brasil, daí estou contando os compromissos. Mas estou falando do confronto com o Palmeiras, que é importante em termos de brasileiro, não pode deixar o Palmeiras disparar. E tem, em seguida, o jogo com o Táchira, que tem um componente, o adversário é bastante Precisa ganhar. acessível, mas precisa ganhar. Então, o que o Flamengo vai fazer para os próximos jogos? Vai continuar poupando os dois? Contra o Botafogo é time totalmente reserva. Botafogo da Paraíba, Não, totalmente reserva. aí não faz sentido que não seja. Até no banco é reserva do reserva. Mas para os próximos compromissos a valer, Palmeiras e Táchira, tem que decidir. Vai dosar? Vai colocar um em um jogo e outro no outro? Eu faria isso. Descansa nos jogos anteriores e É depois... descansar no meio de semana agora e depois vai pro jogo. Quanto que foi agora? Me deu... Quanto 1 a que foi? 0, Flamengo ganhou lá. Não, contra o Botafogo. 1-0 Madrinho. Gol do Joshua. Mas vai jogar. Ah, o gol do garoto, né? É verdade. Mas a superioridade é enorme, dá E para o Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores da base. É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia. Pessoal, Ancelotti coloca 6 jogadores do Flamengo em primeira pré-lista como técnico da seleção. Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro estão na relação enviada pela CBF aos clubes no sábado para tornar liberação obrigatória. Italiano definirá os 23 definitivos no dia 26. Danilo, Wesley, Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. O Flamengo tem 6 jogadores na pré-convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A CBF disparou na tarde de sábado comunicados para todos os clubes envolvidos solicitando a liberação e a relação final em 23 nomes será divulgada pelo próprio italiano dia 26 no Rio de Janeiro. Fabrício Bruno do Cruzeiro, Oscar Meia do São Paulo e Neymar dos Santos também estão na lista prévia. O Brasil encara o Equador no dia 5 de junho em Guayaquil e o Paraguai no dia 10 na Arena Corinthians em São Paulo. Por exigência da FIFA, a CBF tem que comunicar aos clubes 15 dias antes da apresentação que acontecerá no dia 2 para que seja obrigatória a presença dos convocados, e assim foi feito na tarde de sábado. Carlo Ancelotti definiu a pré-lista em reuniões com o diretor de seleções Rodrigo Caetano e o coordenador técnico Juan durante a semana em Madrid. A relação conta com cerca de 50 nomes para ser reduzida aos 23 finais na apresentação do treinador.
Em março, a CBF tornou pública a convocação de 52 jogadores, mas desta vez manterá em sigilo. Do sexteto rubro-negro, Wesley, Léo Ortiz e Gerson participaram da última data FIFA de Dorival, enquanto Danilo foi cortado. Já Alexandro estava na pré-lista e ficou fora da convocação final. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo.